Aqui estamos de volta ao canal do conhecimento. Para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou Armando Damit, professor, economista e dedicado a transmitir conhecimento. Nunca é demais lembrar que você se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos e parentes. Escolhi este vídeo por conta do bicentenário da independência, que comemoramos neste ano de 2022. De uma forma simples e direta, nós vamos relembrar as fases pelas quais o nosso país passou, dando destaque à fase republicana. Antes de começar, eu tenho uma curiosidade que nem todos conhecem, sobre o nome Brasil. O primeiro nome de nosso país foi Monte Pascoal. Foi o primeiro sinal de terra avistado por Pedro Álvares Cabral. Mais tarde, perceberam que poderia ser uma ilha. Então, mudaram o nome para Ilha de Veracruz. E, finalmente, depois de explorarem o território, entenderam que estavam diante de algo bem maior. Daí o nome de Terra de Santa Cruz. Até aí nada de novo. Mas algumas curiosidades sobre o nome Brasil, que tomei conhecimento recentemente. Conta a história que Dom Manuel havia mandado nesta expedição 13 caravelas, mas somente 12 se tem conhecimento. Há quem diga que se refere aos 12 apóstolos. Frei Henrique de Coimbra não trouxe consigo nenhuma imagem, apenas uma cruz, e que até hoje se encontra em Santa Cruz de Cabralha, onde foi realizada a primeira missa. Ninguém esclareceu até hoje o porquê de não terem imagens. Segundo historiadores, as pessoas que acompanhavam Cabral eram degredados, pessoas de baixa moral, mas segundo os evangélicos, eram na sua maioria judeus, que fugiram da Inquisição da Península Ibérica. Uma dessas pessoas era um comerciante judeu chamado Barzileu e que se interessou em comerciar a madeira vermelha que encontrara. Era o pau de ferro, pau de brasa ou de Barzileu, como era chamada a madeira identificada. Os evangélicos também atribuem que o nome Brasil, com Z, ao nome Árvore do Pau-Brasil. Está correto. Mas também fazem uma associação a Barzileu, por isso a letra Z no nome. Barzileu é o nome dado aos brasileiros em Israel. Enfim, para Israel, nós somos Barzileus. O nome Brasil se escreve em hebraico B-R-Z-L. E também, segundo os evangélicos, cada letra refere-se às esposas de Jacó, da Bíblia, seja Bila, Raquel, Zilpa e Leia. O apóstrofe é a letra hebraica Yod, que é a letra I. Esta é uma visão curiosa dos evangélicos, mas não é considerada como oficial. Por outro lado, depois de vários questionamentos entre o uso do Z ou o S, foi depois de um encontro da Academia Brasileira de Letras com a Academia de Ciências de Lisboa, que foi adotada, a partir de 1945, a grafia de Brasil com S, embora já existisse o decreto 20.108, de 15 de junho de 31, fazendo alusão ao uso do S. Conhecidas as curiosidades sobre o nome Brasil, passamos a ver como se instalou a República em nosso país, que também apresentou divergências quanto ao uso de seu nome, logo no início. Um golpe cívico-militar instituiu o regime republicano em 15 de novembro de 1889, e o decreto número 1, datado desse dia, estabelecia o nome oficial do país, por 2 vezes na introdução. O governo provisório dos Estados Unidos do Brasil e, no artigo 2º, as províncias do Brasil, reunidas pelo laço da federação,
ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil. Considera-se que o uso do nome tem a relação com o ideal republicano que levou à criação dos Estados Unidos da América, com as 13 colônias independentes ligadas ao Império Britânico, formando assim uma União Federativa. Mas o Brasil, durante o Império, era um Estado unitário, dividido em províncias, e que passaram a se chamar Estados quando o Estado brasileiro mudou de regime, que mudou de regime monárquico para o republicano, mas sempre com o ideal federativo. A partir daí, tivemos várias constituições, e a Constituição de 1967 já usava o nome de República Federativa do Brasil. Mas foi o deputado Gustavo Capanema, da Arena de Minas Gerais, que em 68, através das leis 5.389 e 5.443, tratavam do uso dos símbolos nacionais, propôs o formato definitivo, definindo expressamente a substituição de Estados Unidos do Brasil para República Federativa do Brasil. Consistindo também em alterar as armas e os selos nacionais, que passariam a ter também a mesma inscrição, República Federativa do Brasil. O procurador Adroaldo Mesquita da Costa observou que o nome já havia sido utilizado na Constituição de 67. E em 69, a Emenda Constitucional número 1 definiu definitivamente a alteração. Esse nome perdura até hoje e acredita-se que a mudança se deu para evitar a confusão com o nome oficial dos Estados Unidos da América. Então, também poderia romper com o passado. Prestem atenção a esta gafe. Em 2012, o senador José Serra, em uma entrevista a Boris Casoy, disse que o país ainda se chamava Estados Unidos do Brasil. Foi interpelado por Casoy. Não, o Brasil não se chama Estados Unidos do Brasil. E Serra perguntou, mudou? Continuou Casoy, dizendo que o país se chama República Federativa do Brasil. E Serra, tentando consertar, disse, é parecido. Esse é apenas um dos exemplos de outros tantos que se ouve de vez em quando. Por isso é importante estarmos sempre atualizados para evitar determinadas gafes. Vamos saber agora quantos presidentes tivemos e quem foram. Foram 38 presidentes, eleitos ou impostos, até os dias de hoje, que fizeram a nossa história. A Primeira República, ou República Velha, foi o período em que o Brasil foi governado por marechais. Daí se chamar de República da Espada. Logo depois, teve início a República Oligárquica, até a Revolução de 30, que durou 40 anos, 9 meses e 11 dias. Manuel Deodoro da Fonseca governou de novembro de 1889 a 23 de novembro de 1891. Militar e político brasileiro, exerceu a presidência como chefe do governo provisório, sem vice-presidente. Mas, com a promulgação, em 1891, da primeira Constituição Republicana, as eleições brasileiras passaram a ser de presidente e vice-presidente, passariam a ser pelo voto direto. A Constituição determinava ainda que, excepcionalmente, naquele primeiro mandato, esses cargos seriam eleitos indiretamente pelo Congresso Nacional, que elegeu, em 25 de fevereiro de 1891, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto para presidente e vice-presidente, respectivamente, sendo formalmente empossados no dia seguinte. Floriano Vieira Peixoto, que governou de 23 de novembro de 91 a 15 de novembro de 94, militar e político brasileiro, foi o segundo presidente,
porque em 3 de novembro de 1891, Deodoro da Fonseca, sentindo-se ameaçado, destituiu o poder legislativo e 20 dias mais tarde foi forçado a renunciar durante uma revolução armada, sendo substituído pelo seu vice, Floriano Peixoto. Tem início a República Oligárquica. Ela tem início com Prudente de Moraes, de 15 de novembro de 1894 a 15 de novembro de 1898. Advogado e político brasileiro, senador da Assembleia Nacional Constituinte de 1891, foi o terceiro presidente e o primeiro a assumir o cargo por eleição direta. Seu vice foi Manuel Vitorino Pereira, que serviu como presidente em exercício de novembro de 1896 a março de 1897, pois o presidente estava afastado do cargo por motivo de doença. E nessa mesma ocasião, o Palácio do Catete passou a ser a sede presidencial. Manuel Ferraz de Campos Sales governou de novembro de 1898 a novembro de 1902. Advogado e político brasileiro, foi o quarto presidente, sendo seu vice Francisco de Assis Rosa e Silva, político brasileiro. Francisco de Paula Rodrigues Alves governou de novembro de 1902 a novembro de 1906. Advogado e político brasileiro, foi conselheiro do Império, ministro da Fazenda e o quinto presidente, sendo seu vice Afonso Pena, que iniciou sua vida pública ainda no Império. Afonso Augusto Moreira Pena governou de novembro de 1906 a junho de 1909. Advogado e político brasileiro, foi o sexto presidente até o dia de sua morte. Seu vice foi Nilo Peçanha, que assumiu o governo logo após a morte de Afonso Pena, em 14 de junho de 1909, até 15 de novembro de 1910. Nilo Procópio Peçanha dirigiu o país de 1909 a 1910. Político brasileiro, foi o sétimo presidente. Nilo Peçanha, então, é considerado o primeiro presidente pardo da história do Brasil. É o patrono da educação profissional e tecnológica do Brasil. Hermes da Fonseca governou de novembro de 1910 a novembro de 1914. Militar e político brasileiro, foi o oitavo presidente, o primeiro gaúcho a ocupar a presidência. Seu vice foi Venceslau Braz. Venceslau Braz Pereira Gomes governou de novembro de 1914 a novembro de 1918. Advogado e político brasileiro, foi o nono presidente e responsável pela declaração de guerra à Alemanha. Seu vice foi Urbano Santos da Costa Araújo, mais conhecido como Urbano Santos, jurista, promotor e político brasileiro. Francisco de Paula Rodrigues Alves retorna, mas não chegou a assumir o governo, apesar de ter sido eleito diretamente, porque faleceu antes de tomar posse. Seu vice era Delfim Moreira. Delfim Moreira da Costa Ribeiro governou de novembro de 1918 a julho de 1919, advogado e político brasileiro. Assumiu a presidência interina pela morte de Rodrigues Alves, sendo o 10º presidente. Governou sem vice também. Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa governou de julho de 1919 a novembro de 1922. Magistrado, diplomata, professor universitário e político brasileiro. Seu governo foi tumultuado, marcado por revoltas militares que culminaram com a Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas ao poder. Foi o 11º presidente e teve 2 vices, Delfim Moreira, que faleceu em julho de 1920, e Francisco Álvaro Bueno de Paiva, que serviu como vice de 1920 a 1922. Arthur da Silva Bernardes governou de novembro de 22 a novembro de 1926. Advogado e político brasileiro, foi o 12º presidente, e seus seguidores eram chamados bernardistas. Antes de tomar posse, serviu frente
a dois problemas: levante dos 18 de Forte Copacabana contra a sua posse, e durante o governo também teve que lidar com a coluna Prestes, que pregava reformas socialistas por todo o país. Seu vice foi Estácio de Albuquerque Coimbra, advogado e político brasileiro. Washington Pereira Luiz de Souza, de novembro de 1926 a outubro de 1930. Advogado, historiador e político brasileiro, foi o 13º presidente e o último da República Velha ou oligárquica, tendo sido deposto pela Revolução de 30. Seu vice foi Fernando de Melo Viana, político brasileiro também. Júlio Prestes de Albuquerque era advogado, fazendeiro, poeta e político brasileiro. Apesar de eleito diretamente, não tomou posse em virtude da Revolução de 30, que depôs Washington Luiz. Seu nome não consta da galeria de presidentes do Palácio do Planalto. Porém, curiosamente, ela consta no site da Biblioteca da Presidência da República. Seu vice foi Vital Henrique Batista Soares, advogado e político brasileiro. A Segunda República chega então com um governo provisório e um governo constitucional, através da Junta Governativa Provisória de 1930, de outubro de 1930 a novembro de 1930, a também chamada Primeira Junta Militar, ou Junta Pacificadora, era um triunvirato militar, composto pelo general Augusto Tasso Fragoso, almirante José Isaías de Noronha e general João de Deus Mena Barreto, que assumiram o comando antecipando-se à Batalha de Itararé, que seria então o final da Revolução de 1930. Getúlio Dornelles Vargas governa de 3 de outubro de 1930 a 10 de novembro de 1937. Advogado e político brasileiro, líder da Revolução de 1930, foi o 13º presidente. Acabou com a República Velha, depôs o presidente Washington Luiz e impediu que Júlio Prestes de assumir a presidência. Chefe do governo provisório, foi eleito pela Assembleia Nacional Constituinte e empossado em 20 de julho de 1934, com um mandato que deveria durar até 3 de maio de 1938. Mas Getúlio Dornelles Vargas governou de novembro de 37 a outubro de 1945, quando se iniciou a Terceira República com o alto golpe dado por Getúlio Vargas. Foi o primeiro presidente, instituindo em novembro de 37 o Estado Novo, que prorrogaria o seu mandato presidencial, caracterizado pelo nacionalismo, anticomunismo e autoritarismo. Depois de muitas revoltas internas, as Forças Armadas deram um chamado golpe branco, ou seja, forçaram Getúlio Vargas a renunciar, mas, na verdade, ele foi deposto. José Linhares governa de outubro de 1945 a janeiro de 1946, magistrado brasileiro e 15º presidente da República, por 94 dias. Foi o primeiro cearense a ocupar o governo por decisão das Forças Armadas, que indicara o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, embora não constasse da Constituição a sua linha de sucessão. A Quarta República, ou República Populista, se encerra com o golpe de 1964. Vamos ter então Eurico Gaspar Dutra, que governa de janeiro de 1946 a janeiro de 51. Militar brasileiro, natural de Mato Grosso e 16º presidente. Como a Constituição de 37 previa 6 anos de mandato e não previa o cargo de vice-presidente, o cargo de vice-presidente foi recriado com a promulgação da Constituição de 46, sendo então reduzido em 1 ano
passando a 5 anos. E a Assembleia Nacional Constituinte indica indiretamente o senhor Nereu Ramos para ocupar o cargo de vice-presidente. Getúlio Dornelles Vargas governa de janeiro de 51 a agosto de 54. Volta ao governo eleito pelo povo, agora como 17º presidente da República. E tem como vice o advogado e político brasileiro Café Filho. Até o dia 24 de agosto de 1954, quando assumiu a presidência após o suicídio de Getúlio Vargas. Vale aqui registrar uma curiosidade. Washington Luiz, ao deixar o governo, disse a Getúlio que veria a sua queda. Curiosamente, no dia em que o caixão de Getúlio Vargas deixava o Palácio do Catete, em pé, no portão, a revista O Cruzeiro fotografou o ex-presidente Washington Luiz. João Fernandes Campos Café Filho governou de 24 de agosto de 54 a novembro de 1955. Advogado e político brasileiro, foi o 18º presidente, licenciando-se do cargo por motivos de saúde. Governou o país por 1 ano e 76 dias, mas foi substituído por Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados. Carlos Coimbra da Luz governou de 8 de novembro de 55 a 11 de novembro de 55. Advogado, professor e jornalista político brasileiro, foi o 19º presidente. Permaneceu no cargo apenas 4 dias, sendo deposto em seguida. Nereu de Oliveira Ramos, de 11 de novembro de 1955 a 31 de janeiro de 1956. Advogado e político brasileiro, era vice-presidente do Senado Federal. Substituiu Carlos Luz, que havia sido deposto, e como não havia vice-presidente, assumiu como 20º presidente interinamente até a posse do novo presidente eleito, que na ocasião sofria o impeachment de seu partido, que não logrou êxito em virtude do estado de sítio, o que lhe garantiu a posse. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino Kubitschek de Oliveira governou de janeiro de 1956 a janeiro de 1961. Médico, oficial da Polícia Militar Mineira e político brasileiro. Conhecido como JK, foi o 20º presidente do Brasil e criador de Brasília, e teve como vice João Goulart, conhecido popularmente como Jango. Jânio da Silva Quadros governou de 31 de janeiro de 61 a agosto de 1961. Advogado, professor, literato e político brasileiro. Foi o 22º presidente, tendo como vice João Goulart. Foram apenas 206 dias no cargo. Renunciou, porém, como o vice estava em viagem, não assumiu o cargo. Pascoal Ranieri Mazzilli governou de agosto de 61 a setembro de 1961. Advogado, jornalista e político brasileiro, na qualidade de presidente da Câmara dos Deputados. Assumiu interinamente como 23º presidente, mas só governou por 13 dias, uma vez que o poder, de fato, era da Junta Militar de 1961, composta pelos ministros Odílio Denis, do Exército, Gabriel Grun Moss, da Aeronáutica, e Silvio de Azevedo Reck, da Marinha. João Belchior Marques Goulart governou de setembro de 61 a abril de 1964. Advogado e político brasileiro, também governou sem vice. Foi o 24º presidente. Nessa época foi implantado o parlamentarismo, que durou de setembro de 1961 a janeiro de 1963. Portanto, apenas 504 dias em que o presidente seria o chefe do Estado, porém o governo era atribuído ao primeiro-ministro. Jango foi deposto pelo golpe militar de 1964. Começa então a Quinta República com a ditadura militar. Ela durou 20 anos, 11 meses e 13 dias. Pascoal Ranieri Mazzilli governa de abril de 64 a 15 de abril de 1964.
apenas 13 dias. Advogado, jornalista e político brasileiro, retorna como 25º presidente, em caráter transitório, dispensando mais uma vez a cerimônia de posse, inclusive da assinatura do livro de posse. Apesar de ser o presidente formal, o poder era exercido pelo Comando Supremo da Revolução, formado então pelos ministros Arthur da Costa e Silva, do Exército, Augusto Rademacher Grunwald, da Marinha, e Francisco de Assis Corrêa de Melo, da Aeronáutica. Terminando seu mandato, conforme determinava o Ato Institucional número 1. Humberto de Alencar Castelo Branco governou o Brasil de 15 de abril de 64 a 15 de março de 67. Militar e político brasileiro, foi eleito pelo Congresso Nacional e seu mandato prorrogado até 15 de março de 67. Foi o 26º presidente e, com o Ato Institucional número 2, ele extinguiu todos os partidos políticos e criou o bipartidarismo, com a Arena do governo e o MDB da oposição. Além de cancelar a eleição direta prevista para 15 de março de 65. Seu vice foi José Maria Alckmin, político brasileiro. Arthur da Costa e Silva governou de março de 67 a agosto de 69. Militar e político brasileiro, também foi eleito de forma indireta. Foi o 27º presidente, tendo sido afastado 31 de agosto de 69. Na ocasião, seu vice era Pedro Aleixo, advogado, professor, jornalista e político brasileiro. Foi impedido de tomar posse pela segunda junta militar de 1969, presidida pelo ministro da Marinha Augusto Rademacher Grunwald. A junta militar de 1969 governou de agosto de 69 a outubro de 69. A junta militar era composta por ministros Augusto Rademacher Grunwald da Marinha, Aurélio de Lira Tavares do Exército e Márcio de Souza Melo da Aeronáutica, assumindo assim a presidência da República. E como não havia previsão constitucional, extinguiram o mandato do presidente Costa e Silva, com o Ato Institucional número 16. Emílio Garrastazu Médici governou de outubro de 69 a junho de 74. Militar e político brasileiro, foi o 28º presidente, também eleito indiretamente. Seu vice foi Augusto Rademacher Grunwald, militar e líder da segunda junta militar. Na sequência, tivemos Ernesto Beckman Geisel, que governou de junho de 74 a março de 79. Militar e político brasileiro, foi o 29º presidente, também eleito indiretamente. Seu vice foi Alberto Pereira dos Santos, general e político brasileiro. João Batista Figueiredo governou de 15 de março de 79 a 15 de março de 85. Militar, geógrafo e político brasileiro. Foi o 30º presidente eleito indiretamente em 15 de outubro de 78. Foi responsável pelo fim do bipartidarismo e pela anistia ampla, geral e irrestrita a todos aqueles atingidos pelo Ato Institucional número 5. Seu vice foi Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, político brasileiro. E assim, a Sexta República tem então uma nova Constituição e eleições diretas, que perdura até os dias de hoje. Tancredo de Almeida Neves foi eleito indiretamente, mas faleceu antes de tomar posse. Seu vice, José Sarney de Araújo Costa. José Sarney de Araújo Costa governou de março de 1985 a março de 1990. Advogado, escritor e político brasileiro, foi o 31º presidente, assumindo o cargo interinamente após a morte de Tancredo Neves, dando continuidade até o final do mandato. Fernando Afonso Collor de Mello
Governou de março de 1990 a dezembro de 1992. Político brasileiro, foi o 32º presidente, que apesar de eleito pelo voto direto, como havia um impeachment circulando na Câmara dos Deputados, decidiu renunciar em 29 de dezembro de 92, tendo assumido seu vice Itamar Franco. Itamar Augusto Cautieri Franco. Governou de 29 de dezembro de 92 a 1º de janeiro de 1995. Militar, engenheiro e político brasileiro. Assumiu como 33º presidente, interinamente, até o final do mandato, também sem vice. Fernando Henrique Cardoso. Governou de 1º de janeiro de 95 a 1º de janeiro de 2003. Professor, sociólogo, cientista, político, escritor e político brasileiro. Foi o 34º presidente, tendo como vice Marco Antônio de Oliveira Maciel, professor, advogado e político brasileiro. Luiz Inácio Lula da Silva. Governou de janeiro de 2003 até janeiro de 2011. Ex-sindicalista, ex-metalúrgico e político brasileiro. Foi o 35º presidente, tendo como vice José Alencar Gomes da Silva, empresário e político brasileiro. Dilma Vana Rousseff. Governou de janeiro de 2011 a 31 de agosto de 2016. Economista e política brasileira, foi afastada por um impeachment. Foi a 35ª presidente e teve como vice Michel Temer. Miguel Elias Temer Lulia. Governou de agosto de 2016 a 1º de janeiro de 2019. Advogado, professor, escritor e político brasileiro, sem vice. Apenas completou o mandato de Dilma Rousseff como 37º presidente. Jair Messias Bolsonaro. Governou de 1º de janeiro de 2019 até os dias de hoje. Militar e político brasileiro, foi o 38º presidente, tendo como vice Antônio Hamilton Matias Mourão, general da reserva do Exército Brasileiro. Resumindo, o nosso país, politicamente, passou por várias fases. O descobrimento e a colonização, que foi de 1500 a 1808. O vice-reinado português, de 1808 a 1822. O Brasil Imperial, de 1822 a 1889. A instalação da República com o primeiro golpe cívico-militar em 1889. A fase republicana, que passa então por 6 repúblicas, de 1889 até hoje. Como se pode perceber, o período republicano foi um dos mais tumultuados, com diversos golpes e mudanças de comando. Isso nos deixa perceber que somos ainda um país muito jovem na política. Chegamos ao final deste vídeo. Eu aguardo seus comentários e compartilhamento. Eu me despeço com um forte abraço e até mais.